Olá, muito bom dia, meus amigos do programa Mercado Futuro. Começa mais um programa para vocês e hoje a conversa é muito boa, porque nós vamos falar, quer dizer, nós não, eu vou ouvir, vocês também, sobre um assunto muito interessante. O Brasil, São Paulo, Minas Gerais, tem o maior pomar de laranja do mundo. E a citricultura brasileira é um setor do agro super avançado, né? Temos os melhores produtores, temos as melhores fábricas de suco, temos os melhores exportadores, enfim, o Brasil é top total. Temos as melhores pesquisas, e a pesquisa aqui, até onde eu sei, se eu me enganar, o entrevistado pode me corrigir, a pesquisa aqui tem um centro de pesquisas conhecido mundialmente, chamado Fundecitrus, que é uma junção aí de todos os setores. Todo mundo ajuda com um pouco de dinheiro e se faz pesquisa aqui no Brasil e ligado com o mundo, enfim, é um negócio de primeiro mundo. Bom, mas tem um negócio aí que não tem tradução para o português, que chama-se greening. Se fosse green era verde. Greening não é verbo, não pode ser verdando, não combina. Então é greening mesmo. Quem deve ter dado o nome deve ter sido os norte-americanos. Aliás, deram um nome e se atrapalharam bem para combater esse problema. No Brasil, o problema existe, e eu vou conversar hoje com um pesquisador científico do Fundecitrus, Fundo de Defesa da Citricultura, que cuida exatamente dessa questão, que é o pesquisador científico, engenheiro agrônomo, doutor pela USP de Piracicaba, se eu não me engano, Marcelo Miranda. Marcelo, muito bom dia, obrigado pela sua atenção aí, pela sua presença. Eu acho que você podia começar, explica, quer dizer, se eu errei alguma coisa, você corrige, mas você podia explicar para a gente o que é o greening, exatamente, para a gente começar bem do início mesmo. Tá joia. Bom dia, Antônio, agradeço pelo convite, estar aqui compartilhando essas informações. Você definiu bem, né? Temos um setor muito importante para a agricultura nacional, que é a citricultura, e temos um problema muito grande, né? Que é essa doença aí, que o nome meio difícil, né? O green, como você falou, só corrigindo, foram os sul-africanos, não os americanos que deram esse nome para ela. Mas também conhecida como HLB, às vezes depende do freguês, né? Mas é uma doença, o importante é que é uma doença muito séria, ela está presente nas principais regiões citrícolas do mundo, com exceção da Europa, né, que ainda não tem a doença, mas parece que chegou o vetor lá também, já é um inseto, porque é uma doença que é causada por uma bactéria transmitida por um inseto vetor. Eu sempre gosto de fazer uma analogia com a dengue, né? Então, é mais ou menos como se fosse uma dengue dos pomares de citros. Então, você tem a planta doente, tem um inseto que se alimenta naquela planta, um inseto sugador, até parecido com um mosquito também, e depois ele leva para outras árvores e outros pomares, ele consegue se dispersar. Então, é causado por uma bactéria, como eu falei, e disseminada pelo psilídeo, né? Que é o inseto vetor dessa doença aí, ele que dá dor de cabeça para a gente e sai disseminando a doença em todos os pomares aí do estado de São Paulo e outras regiões do Brasil, como Minas Gerais, como já foi comentado, Paraná também já foi reportado, e também Mato Grosso do Sul, mais recentemente, já foi detectada essa doença. E ela não tem cura? Infelizmente, não. É uma doença muito difícil, é o principal desafio da citricultura mundial, né? Não só nosso, como você comentou um pouco, a questão dos Estados Unidos, eles que já foram os grandes produtores de laranja. Hoje, essa doença, em 15 anos, ela praticamente reduziu a 1/3 a produção do que eles produziam há 15 anos atrás, né? Porque eles apostaram muito na forma de cura da doença. E, infelizmente, até hoje a gente não conseguiu curar essa doença, alguma coisa que se aplique e a planta cure completamente. Tem que testar até antibióticos, né? Por ser uma doença bacteriana, tentar injetar na planta, reduz um pouquinho, mas não é uma coisa efetiva, tá? E o Brasil, por outro lado, ele foi mais numa linha mais conservacionista de manejo integrado, que seria a erradicação das plantas doentes, né, e o controle do inseto vetor. Nós, para fazer um comparativo, a Flórida hoje, 90%, estima-se que 90% das plantas de citros lá estão com a doença, por isso que reduziu só
bastante a produção. O Brasil, o último levantamento realizado pelo Fundecitrus, em torno de 20,3% a incidência da doença. Então, assim, não estamos numa situação confortável, né? Existem regiões tradicionais da citricultura paulista que essa incidência é bem maior, até 50%, e outras regiões mais para o extremo, como norte do estado de São Paulo, região do Triângulo Mineiro, ali a incidência é baixa, e o extremo sul do estado de São Paulo, região de Itapetininga, por exemplo, mais um pouco para baixo, a incidência é mais baixa também. Então, a gente está sob alerta, né? Sempre trabalhando para tentar aperfeiçoar e conseguir reverter essa tendência de crescimento da doença. E me conte uma coisa, como é que o produtor percebe? O que aparece na árvore quando está infestado com esse inseto? Normalmente o produtor ele observa o sintoma típico da doença, né? O psilídeo, às vezes ele vai lá, transmite a doença e depois ele vai embora. Então o sintoma típico você começa a ver, até esse nome green vem daí, né? Um mosqueado, um sintoma lembra um pouco, mas quem conhece a doença diferencia, lembra um pouco uma deficiência mineral nas folhas, né? Mas é diferente. E o grande problema dessa doença é que depois os frutos, você tem uma queda precoce de frutos, os frutos caem, então sua produção é reduzida. E, além disso, a qualidade do fruto, em termos de sabor, ele fica um pouco mais amargo. Em termos de saúde, não tem problema nenhum, só que ele fica um pouco mais amargo. Então, se você for chupar uma laranja que está com sintoma, ela é um pouquinho mais amarga. Então, você perde a produção e perde um pouco a qualidade também da fruta. Esse é o principal problema dessa doença. Tá, e como é que o Fundecitrus, vocês aí, fazem, por exemplo, para monitorar? Porque deve ter um sistema de monitoramento, não é? Quer dizer, hoje em dia, com celular, com essas coisas todas, o produtor, se ele vê alguma coisa, ele imediatamente pode entrar em contato para tentar saber o que fazer, né? Sim. Hoje nós estamos até um ponto interessante que você comentou, né? A gente tem um sistema que é online, que chama o Alerta Fitossanitário, é um sistema de monitoramento de psilídeo, para vocês terem ideia, para monitorar, detectar a presença do inseto, você pode fazer por meio visual, né? Um inspetor de pragas, ele vai lá no pomar e olha, mas também nós temos as armadilhas adesivas amarelas, que são armadilhas que a gente consegue, o inseto, ela é adesiva, ela é pegajosa, o inseto cai nessa armadilha, então o inspetor ele vai lá uma vez por semana, ele olha e coloca a cada 15 dias esses dados no nosso sistema. Então, temos armadilhas espalhadas em todo o estado de São Paulo e no Triângulo Mineiro. Então, hoje, em média, por quinzena, são inseridos dados de 30 mil armadilhas. A gente é o maior sistema de monitoramento desse inseto no mundo. Muito interessante. E esse sistema, ele vai dizer justamente, na região A, na região B, na região C, se a população está aumentando ou ela está diminuindo, como é que está a tendência. E isso ajuda o produtor, né? Como um inseto ele que leva a bactéria, isso ajuda o produtor a guiar, a direcionar as ações de manejo dele naquela região. Uhum. A bactéria, quer dizer, o inseto ele coloca a bactéria no caule, na folha, onde é que é? Como é que ele passa as doenças? Sim, uma coisa importante o inseto, esse psilídeo, ele adora brotação. Então, aquela vegetaçãozinha nova, ele tem a preferência pelos brotos. Trabalhos aqui do Fundecitrus, nós trabalhamos também muito em parceria com outras instituições públicas e privadas aqui do Brasil, do exterior também, né, que são parceiros. Então, nossos estudos com os parceiros já demonstraram que o psilídeo gosta muito de broto. E um estudo também realizado aqui no Fundecitrus demonstrou que a inoculação, aquele processo de colocar a bactéria, ele é muito mais eficiente quando o inseto se alimenta no broto do que numa folha ou uma vegetação madura, né? Então, o psilídeo ele gosta de folhinha, o brotinho novo. Então, quando ele alimenta ali, a chance de transmissão é muito maior. Então, é nesse momento que as plantas estão brotando, é que aí a gente tem que ter um cuidado maior de controle que seria uma janela para a planta ficar infectada. Um problema nosso é que temos um clima excelente para a produção de laranja, mas, ao mesmo tempo, esse clima, principalmente aqui no nosso cinturão citrícola, é subtropical, né? As plantas estão vegetando, tem uma época que menos, mas sempre tem uma vegetaçãozinha. Então, isso é um fator que complica um pouco o manejo. Há alguns anos, Marcelo,
foi manchete nos jornais e tal, não sei se era exatamente a propósito do greening, mas eles têm um problema lá na Flórida, nos pomares residenciais, quer dizer, mesmo no Brasil, todo mundo que tem um terreninho tem um pé de laranja ou um pé de limão. Enfim, era um problema complicado, que você não pode ficar entrando na casa dos outros e cortando pé de fruta, né? Aqui no Brasil tem esse problema, porque isso atrapalha bastante o controle, né? Sim, esse é um problema comum no mundo inteiro, né? Citrus é uma planta bastante apreciada e temos sim, mas uma coisa muito interessante, como eu falei, a bactéria, quem leva ela é o psilídeo, então ele vem de fora. Às vezes você faz todo o trabalho de casa bem feitinho e vem de uma área externa, como você comentou, pode ser pomares caseiros, residenciais, aquelas fazendas que estão propriedades rurais próximas a chácaras, ranchos, né? Beiras de rio, então tem bastante citros nessas regiões. Então a gente tem um trabalho, nossa equipe de transferência e tecnologia, a equipe do Fundecidos, os agrônomos, que eles têm um trabalho de convencimento, de conversar com essa pessoa, explicar a importância da citricultura para aquela região, e muitas vezes a gente consegue, a gente nem fala eliminar a laranja, o citro lá, a gente substitui por uma outra frutífera, que não é a hospedeira do psilídeo. Então, quando a gente começou esse trabalho, muitos achavam que seria impossível, né? Mas hoje, graças a Deus, a gente vê que tem uma eficácia muito alta, que em mais de 80% dos casos, quando você tem uma conversa, explica todo o problema, a importância da citricultura, as pessoas acabam deixando fazer essa substituição de um limão, de uma laranja, por uma outra frutífera. Uhum. Não, porque todo mundo tem um pezinho de laranja e de limão, e, em geral, antigamente era o seguinte, você plantava, estou falando de experiência minha mesmo, você plantava e não demorava muito tempo, aparecia o cancro cístico, né? Que é um problema que está relativamente sob controle aqui no Brasil, né? E como combate? Como é que se combate o psilídeo? É o psilídeo que é o responsável por tudo, não é isso? Exatamente. São várias medidas, vamos falar de manejo, de controle da doença, né? Os dois pilares principais é a erradicação das plantas doentes e o controle do psilídeo. Então, o controle do psilídeo, ele pode ser feito por meio da aplicação de inseticidas, né, registrados para a cultura dos citros. Hoje é importante falar a questão de sustentabilidade, como nós produzimos muitos citros que são processados, que viram suco e vão para a Europa, Estados Unidos, outros países, o Fundecitrus, o setor citrícola, aqui na nossa cintura citrícola, tem uma lista que chama de protecitos, que é os produtos para proteção do citro. E esses produtos que a gente usa nos pomares, eles têm que estar em conformidade com a Europa, Estados Unidos, que são os nossos principais importadores. Então, para o controle do psilídeo, utilizar as inseticidas que estão nessa lista da Protecitrus, né, que está em conformidade com os grandes importadores, né? Então, você tem aí produtos mais sustentáveis, é uma forma de controle. A gente vem preconizando também, a gente sempre fala, é melhor matar o mal pela raiz, né? Então, quando você elimina uma planta que está lá como criadouro do psilídeo, uma área externa, às vezes até você tem áreas de pasto, que foi no passado foi citros, aí você tem várias plantinhas, brotos de citros lá, você erradica isso, você reduz a migração do psilídeo para a sua propriedade. Então, outra forma de controle também é liberar o controle biológico, que a gente vem estudando, né? O controle aplicado. Pode falar. Oi, não, antes de você falar do controle biológico, eu vou pedir um pequeno intervalo, é rapidinho. A gente volta já, tá bom? Gente, eu converso com o pesquisador científico do Fundecitrus, Marcelo Miranda, contando para nós aí esse grande problema da citricultura, que é o greening. Nós voltamos já, até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Vocês assistem hoje um programa sobre citricultura. O Brasil, o maior país produtor de laranja do mundo, o maior produtor de suco concentrado e não concentrado, e laranja de mesa também, que a gente usa. O brasileiro gosta de espremer a laranja, né? Mas até por causa tem umas questões de preço aí, mas outro dia eu li que o governo de São Paulo acho que deu uma diminuída no imposto para tentar incrementar o consumo, mas isso é outra questão. Hoje nós estamos falando de técnica, não de política. Eu converso com o Marcelo Miranda,
que é o pesquisador do Fundecidos, falando do greening. Antes, eu interrompi o Marcelo quando ele ia falar do controle biológico dessa doença, o greening. Só para lembrar o Marcelo, não sei se ele conheceu, mas há muito tempo atrás, eu estou nessa vida já faz um pouco de tempo, eu conheci um pesquisador, não me lembro exatamente, acho que Jabuticabal, não sei exatamente, se chamava Santim Gravena. E ele falava lá nos anos 70, Marcelo estava para ir para a escola ainda, ele falava em manejo integrado de pragas. E tinha gente que achava ele louco. Veja como a situação mudou em uns 30, 40 anos aí. Marcelo, vamos lá, o controle biológico do psilídeo. Perfeito. Sim, a gente conhece sim o professor Santim Gravena, né? Aqui perto da gente, Jaboticabal, ele sim, referência, ele sempre foi um defensor da parte de manejo integrado, do controle biológico. Então, na citricultura, se a gente for olhar os primeiros trabalhos, uma curiosidade, mas é interessante, os primeiros relatos de controle biológico no mundo, lá em milênios, justamente na cultura dos citros, tá? Então, é uma coisa até interessante lá na Ásia. Bom, atualmente, o que a gente vem pensando em controle biológico para a citricultura e pensando mais, tem outras áreas, né, mas pensando, né, no tema de hoje que é do greening. Então, pensando no controle do psilídeo. Existe uma vespinha que é um inimigo natural que ela parasita a fase jovem do psilídeo, né, que chama Tamarixia radiata. Então, essa vespa ela não é como o psilídeo, ela foi introduzida no Brasil, tá? Então, em 2004, 2005, a equipe da Exalc, lá de Piracicaba, o professor Parra, inclusive o professor Gravena também, na época estava em Jaboticabal, participou do trabalho, eles relataram a ocorrência natural dessa vespinha aqui no Brasil. Então, naquele momento, o Fundecidos, em parceria com a Exalc, lá com a equipe do professor Parra, desenvolveu e criou esses métodos aí, aperfeiçoou para nossas condições de produção desse parasitóide, para a gente explorar ele no controle da doença. E hoje ele é produzido, né, em laboratório, ele é complicado. O professor Parra já trabalhou muito com o ícone também, né, da área de controle biológico. Ele falou que é um dos insetos mais chatos que ele já trabalhou na carreira dele, né? É difícil o controle, a criação desse parasitóide, mas foi estabelecido, né? E então, como é que é a estratégia? É uma nova estratégia. Você cria essa vespinha, só que você não vai liberar ela dentro do pomar de laranja. Você vai liberar nas áreas ao redor do pomar, nesses pomares caseiros, quando não é possível fazer a erradicação, um pomar abandonado. Então, nessas áreas, justamente para ela tentar reduzir a população do psilídeo nesses locais e também, consequentemente, evitar a migração aí para os pomares comerciais. E a outra forma de controle biológico aplicado, que a gente vem desenvolvendo, em parceria também com a Exalc, é desenvolver produtos biológicos, né, à base de fungos entomopatogênicos, fungos que controlam insetos, que para o ser humano não tem problema nenhum, para mamíferos em geral, mas eles são fungos que eles vão específicos de insetos. Então, a ideia, e já foi desenvolvido um produto sobre isso, né? E justamente ter novas empresas, então está aumentando essa tendência de ter produtos biológicos que você possa desenvolver, pulverizar no pomar e tentar controlar o psilídeo com esses produtos. A gente sabe que eles dependem de umas condições climáticas mais favoráveis, né? Não é como o controle do inseticida convencional, mas aos poucos a gente vai ver como que a gente consegue introduzir isso na cultura dos citros e reduzindo algumas aplicações do controle químico convencional. Quer dizer, tem que usar todas as ferramentas disponíveis, mesmo sabendo que a doença não tem jeito. Quando ela pega, você tem que erradicar mesmo, né? É assim que funciona, né? Isso, a gente tem que... O segredo dessa doença é atuar de forma preventiva, né? Então, você tem que tentar reduzir ao máximo possível o número de plantas do seu pomar que vai ficar contaminado. Então, reduzindo a população, fazendo esse trabalho externo na fazenda para reduzir esses criadouros aí de psilídeos, isso já ajuda bastante, e fazendo um bom trabalho de casa, internamente, dentro da fazenda. Então, quando isso é feito, e principalmente um conceito também que nasceu aqui, né, no Brasil, quer dizer, foi aprimorado, bastante divulgado, é um caso de sucesso aqui no mundo, é a questão do manejo regional. Isso depende da coletividade. Então,
dos produtores de uma mesma região, todos estarem fazendo o controle da doença para um não prejudicar o outro. Então, quando tudo isso é bem feito, em geral, a gente consegue ver bons resultados de controle da doença. Me conta uma coisa, uma época, eu não lembro exatamente, acho que era ali na região onde tinha Montecinos, tinha um pessoal que estava inovando na época, né? Era uma coisa do suco da laranja orgânica, ou uma coisa parecida. E eles usavam, não sei se, acho que para psilídeo não fazia diferença, uma vegetação de proteção, que era a sanção do campo, alguma coisa do tipo, uma barreira, né, para a estrada e tal. Isso com o psilídeo aí do greening não funciona, né, porque você não pode dizer para ele, por lado de cá você não pode voar, né? Isso. A questão dos quebra-ventos, né, já até estudos de fora do Brasil e alguns realizados aqui no Brasil também pelo Fundecitrus, para o cancro cítrico, para a bactéria, essas plantas que a gente coloca no lado do pomar, elas funcionam como a gente chama de quebra-vento. Então, ele ajuda na disseminação dessas bactérias, aí, tipo a do cancro cítrico, como você comentou, que não é disseminada pelo inseto, é mais pelo vento, pela chuva. No caso do psilídeo, às vezes tem um efeito, mas é muito pouco, né? Porque o bichinho vem lá, ele passa naquela planta, como ele não gosta dele, ele acaba passando por ela e ele chega no pomar de citros, tá? Então, para esse tipo, não funciona. O que a gente vem estudando, que é até aproveitar esse gancho que você deu, é que esse psilídeo ele vai muito pousar na borda do pomar, nas primeiras plantas. Então, o que a gente está estudando? Tem trabalhos aqui da Fundecitrus, em parceria com outras instituições também, de estudar plantas mais atrativas, que a gente chama plantas iscas, né? O plantio armadilha, para que você possa... E eles não são hospedeiros da bactéria. Então, como uma murta, tem uma planta que chama curry também, que a gente está estudando, quando você planta ela na borda, o psilídeo vem, ele é atrativo, ele pousa nessas plantas, né? Então reduz a quantidade de insetos que chega no pomar de laranja, só que você tem que aplicar o inseticida nessas plantas também para que ele morra, né? Para evitar a sua migração. Mas ainda estudos são promissores, só que ainda está sendo realizado, né? Pensando no futuro aí de integração de mais uma medida de manejo do psilídeo. Ok, Marcelo, vamos a mais um intervalinho e já a gente volta para o último bloco aí. Se eu esquecer de perguntar alguma coisa, você manda ver aí. Bom, gente, eu converso com o engenheiro agrônomo, doutor Marcelo Miranda, pesquisador científico do Fundecitrus, fazendo um desenho para a gente, fazendo um cenário, contando como é que eles estão controlando ou tentando controlar essa doença que é uma doença econômica, porque ela acaba com os pomares, que é o greening. Nós voltamos já, até já. Ok, eu estou de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com o pesquisador científico, doutor engenheiro agrônomo, formado pela USP, né, como doutor, USP de Piracicaba, Exalc, né, e Marcelo Miranda, falando da questão do greening. Uma pergunta absoluta: o greening vai acabar com o pomar, com a citricultura brasileira ou não? Hoje, para ser bem direto, hoje nós temos conhecimento, como eu falei, é uma doença muito grave, agressiva, né? Depende de uma ação coletiva. Hoje nós temos informações que, se essas medidas forem adotadas, a gente pode falar, o greening não vai acabar com a nossa citricultura, né? É só a gente olhar o exemplo, como a gente já comentou, da Flórida, de outros países que foram por um outro caminho, e hoje sim, é um problema grave, temos que ter, mas adotando as medidas que já são preconizadas em conjunto, a gente tem conhecimento que é possível, sim, baixar essa curva de incidência ou conviver com níveis baixos de incidência, como a gente tem alguns casos de sucesso aqui no estado de São Paulo. Então, é possível, eu acho que o greening, a gente está trabalhando arduamente para que isso não aconteça, né? Porque é um setor muito importante da nossa agricultura aqui no Brasil. É curioso, você falou que na Europa não chegou.
Espanha, né, tem laranja bastante, acho que Egito, sei lá, mas Espanha, Itália tem aquela sanguínea, né, aqueles negócios. Vai ver, eles não gostam de frio, né? Eles devem, se bem que a Europa tem feito mais de 40 graus, eu não entendo. Não deve ser questão climática, né? Porque eles não foram para a Europa porque não encontraram o caminho ainda, né? Essa doença, ela tem uma outra espécie de psilídeo, né? Eu falando psilídeo aqui na entrevista, né? É uma espécie que tem um nome meio chatinho, né? Chama de Diaforina. Diaforina citri. O psilídeo que é o pior, que é o mais, vamos falar, mais perigoso. Diaforina citri, é isso? Diaforina citri. E na Europa, nos 2 últimos anos, foi relatada a presença de um outro psilídeo, que é vetor também, só que é um vetorzinho mais tranquilo, chama triosa, né? Essa triosa, ela é mais limitante, a questão de muito frio ele não gosta muito, e calor começa a subir acima dos 30 graus, eles também não gostam muito, como você falou, os 40, né? O inseto. Já o nosso psilídeo aqui, né, que ele veio importado lá da região asiática, que é a origem dos citros, né? Já está aqui no Brasil relatado há mais de 40 anos. Ele tem uma amplitude, você vê na Flórida, o pessoal fala lá, a região que teve geada, o psilídeo estava lá, parte dos psilídeos sobrevivem. E você vê aqui regiões que a gente tem bastante calor, Triângulo Mineiro, assim, norte do estado de São Paulo, às vezes passa de 40 graus e o psilídeo está lá. Então, vamos falar, ele tem mais resistente a essa amplitude climática, né? Então, isso é um problema. Mas a doença na Europa ainda não foi relatada, a bactéria. O inseto está lá, né? Se eles tiverem sorte, que nem a gente, vai demorar 40 anos para a doença chegar. Porque o psilídeo chegou aqui há 40 anos atrás e depois de 40 anos que a gente foi observar a doença. Mas é um risco, eles estão bastante preocupados, inclusive existe até um projeto de parceria do Brasil, o Fundecis participa, com a comunidade europeia, porque eles estão bastante preocupados, sim, com essa doença chegar lá, principalmente na Espanha, como foi comentado, Itália, Portugal também são países importantes na produção citrícola. Eu não sei, eu às vezes brinco dizendo que a pesquisa perdeu para as bactérias, perdeu assim, digamos, elas estão muito mais resistentes, né? Nós temos aí uma pandemia também que tem uma resistência brutal aí que não quer saber de ir embora, né? Nos obrigando a máscaras e álcool em gel e etc, etc. Em termos de pesquisa, por exemplo, essa questão, vocês usam genética, alteração genética, vocês estão estudando essas coisas para eventualmente ter uma planta que resista a esse psilídeo ou não, isso não está no radar da pesquisa? Não, acho que o sonho, o objetivo final é isso, né? Na verdade, ter uma planta resistente à bactéria ou ao psilídeo, né? Mas principalmente a bactéria, já que você curaria. Então, existe várias pesquisas nos Estados Unidos, né? Eles investiram milhões e milhões de dólares buscando essa planta, eles ainda não encontraram. O Brasil vem estudando aqui, né? Instituições do Brasil também estudando uma planta resistente, até nesse projeto europeu existe uma linha de pesquisa nisso, que o ideal é buscar essa planta resistente. Mas o que a gente fala, enquanto a gente não tiver essa planta, a gente tem que sobreviver, né? Igual até chegar as vacinas, como você colocou na questão do Covid, a gente tem que utilizar outras medidas de prevenção. Então, é o que a gente vem preconizando, até ter essa planta resistente, que não é uma coisa fácil, é um sistema muito complexo, essa bactéria que ela fica nos vasos da planta, lá ela é um dos sistemas mais complexos que tem para estudar. Então, enquanto não vem isso daí, a gente tem que ir mantendo a nossa citricultura competitiva. Então, essas medidas com a erradicação da planta, controle do psilídeo, manejo conjunto, tem que ser aperfeiçoado em parceria com o produtor, até que a gente tenha essa solução final. Marcelo, eu gostei muito da conversa e tal, mas eu gostei muito daquela questão do controle regional, porque aí é que para mim está a importância da questão, quer dizer, você convencer ou conscientizar, sei lá, 100 produtores, 50 produtores, para eles atuarem conjuntamente. Eu achei isso uma coisa espetacular. Queria que você concluísse o programa falando melhor como é que isso funciona.
Isso, como a gente comentou, né, o psilídeo ele se dispersa. Então, ele sai voando até, tem relatos que a mais de quilômetros, tá? Às vezes o próprio vento leva ele. Então, a ideia nesse conceito o Fundecitos formou grupos de manejo nessa região do cinturão citrícola, lá desde o Triângulo Mineiro até o sul do estado de São Paulo. Então, são diferentes grupos, micro-regiões, né, que você tem um grupo de produtores. Então, o engenheiro agrônomo da nossa área de transferência de tecnologia vai lá, conversa com eles, conscientiza e fala, vamos fazer um trabalho conjunto? E nesse trabalho conjunto é que todos possam manejar a doença, fazer esse trabalho externo de remoção de plantas. Então, a ideia é fazer esse manejo conjunto, porque quando faz as medidas, às vezes, infelizmente, se você faz todas as medidas de manejo, você sozinho, numa região que tem muito incidência, mesmo você fazendo tudo certinho, a incidência da doença vai crescer e acaba inviabilizando ou até perdendo o pomar de citros. Nós temos muitos casos desses aqui no estado de São Paulo também, tem que ser dito. Mas também temos os casos positivos, que quando trabalham em conjunto nesses grupos de manejo, aí sim você consegue ver resultados positivos, né, de manter a incidência da doença em baixos níveis e você conseguir ter produtividade e conseguir ter lucro na produção de citros. Marcelo, bela conversa, adorei a conversa, nosso tempo está acabando já. Eu só vou, ou você fala ou eu falo, mas eu acho que para quem quiser mais informação ou quiser perguntar, o site do Fundecitos, se eu não me esqueci, é www.fundecitos.com.br. Até porque o primeiro site do Fundecitos, quem fez foi a empresa da minha esposa, isso há muito tempo atrás. Mas, na época, agora, hoje eu não entrei aqui para olhar, mas era um site muito completo, muito bem feito. Então, se alguém precisar de informação, é esse endereço mesmo, é isso? Isso. É o site do Fundecitos, né? www.fundecitos.com.br. Isso mesmo. Então, tá bom. Eu quero te agradecer a atenção, a gentileza e as explicações e informações. Acho que foram muito boas. E fica mais um pouquinho aí, eu vou te dar até logo para os telespectadores e a gente já se despede já fora do ar, tá bom? Tá joia. Gente, é isso. Hoje foi greening, pomar, citricultura. Hashtag não falta para esse tema, que o Brasil é o principal ator desse segmento. Conversei com Marcelo Miranda, pesquisador científico do Fundecitos, Fundo de Defesa da Citricultura. Na semana que vem tem mais. Muito obrigado pela atenção, pela vocês que estão seguindo aí pelas redes. Até a semana que vem.